Boa noite, pessoal. Eu estou aqui com 3 chefes de cozinha, o Ângelo Perrella, que é o chefe da confeitaria Asti, presidente da Abraces, que é a Associação Brasileira de Confeiteiros, Cozinheiros e Sorveteiros. Estou aqui com o João Leme, que é o chefe executivo da Seara, e estou aqui com o Fred Samora, que é o chefe da Di Garagem, que é um mestre de lataio. A gente vai falar hoje sobre a baunilha, que é a segunda especiaria mais cara do mundo, ela só perde em valor para o açafrão. E a gente sabe que a maior plantação é em Madagascar, seguido da Indonésia, China e depois México. Então, a discussão vai ser sobre esse tema, e eu gostaria que o Ângelo começasse a contar um pouco para a gente. Ele planta uma das espécies de baunilha, e eu queria que ele contasse um pouco da plantação da baunilha e da utilização na confeitaria. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o chefe Ângelo, da confeitaria Asti, e hoje eu gravei um vídeo falando sobre baunilha, e muita gente está me perguntando como é que é, como se usa, é uma orquídea, não é? Então, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês rapidamente o que é a baunilha. A baunilha é da família das orquidáceas. Baunilha, o nome da planta é Vanilla polifolia, ok? A baunilha polifolia, quando você planta ela, se você pegar uma muda de baunilha de já 1 ano, 2 anos plantada, ela demora 4 anos para poder dar a flor. Acontece que aqui no Brasil, por enquanto, eu ainda estou descobrindo, existe um inseto, uma abelha, que faz a polinização. Acontece que a flor, ela nasce por volta de 7 horas da manhã e ela murcha, ela se fecha ao meio-dia. Você tem esse tempo para fazer uma polinização manual. Eu estou fazendo algumas experiências na estufa que eu tenho, e nós temos uma abelha assim, uma abelha sem ferrão, que faz a polinização da baunilha. A baunilha, desde você fazer a polinização manual até você colher o fruto, são 9 meses. Você colhendo essa baunilha, você tem que secar ao sol durante 10, 15 dias, e depois ela fica mais 3 meses fermentando para desenvolver o aroma e o sabor da baunilha. No vídeo eu falei que vocês compram no supermercado aqueles vidrinhos de baunilha. Aquilo não é baunilha, aquilo é artificial. Aquilo me dá o aroma de baunilha, ok? A baunilha mesmo é aquela baunilha a fava que você corta e tira de dentro o recheinho dela com umas sementinhas, parecendo com pó de café, que você mistura dentro da confeitaria. E como a Eliane falou, realmente, é a segunda espécie mais cara. Hoje eu não tenho valores em dólares para dizer para vocês o preço do quilo da baunilha, mas gira em torno de 2.000, $1.800 o quilo, que foi a última vez que eu vi isso. Se eu não me engano, o açafrão é R$110 mil o quilo. Seguido disso vem o tartufo, que chega a $4.500 o quilo. Dentro da confeitaria, a gente usa em quase tudo. Creme, chantilly, até o pudim de casa, né? Aquele pudim, a gente usa a baunilha. É um aroma e um sabor completamente diferente daquela essência que a gente usa, que compra no supermercado. Então, tá bom. Eu gostaria agora de passar a palavra para você, Eliane. Então, a gente quer escutar um pouco de como é a aplicação na confeitaria. Quais são os usos que a gente faz dela, e depois para o sorvete e para a cozinha salgada.
Dentro da confeitaria, como eu falei para vocês, a gente usa, vamos supor, creme baunilha. Eu vou fazer um pudim, eu vou fazer uma calda, né? Uma calda, ou um licor mesmo. Existem licores que vai baunilha, para a gente, licores. No panetone, para a gente fazer aquele aroma de panetone, vai a baunilha também, né? E como eu expliquei para vocês, a utilização, eu costumo utilizar uma fava de baunilha para 1 quilo de produto. Eu vou aromatizar um leite para poder fazer o creme. Eu uso uma baunilha para 1 litro de creme. No panetone, a mesma coisa. Então, a média, mais ou menos, que eu utilizo, cada chefe, cada confeiteiro tem o seu, né? Eu utilizo uma fava de baunilha por litro. Legal. João, conta pra gente um pouco como é a aplicação da baunilha na cozinha. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu queria dizer que o Ângelo é bem generoso, né? Uma fava por litro é porque ele planta na casa dele, então ele não precisa pagar esse valor milionário. Mas caso ele precisasse pagar, uma dica legal é a gente, quando usa a baunilha, a gente pega aquela casquinha dela, e com certeza ele faz isso também, bota dentro do açúcar, né? Então a gente pega aquela casquinha que a gente já usou, que a gente já tirou aquela polpa dela, na verdade, e a gente vai colocando aquela casquinha dentro do açúcar, e aí a gente vai ter um açúcar aromatizado de baunilha que a gente pode usar para um monte de coisa e vai diluir um pouco o custo, né? Mas dentro da cozinha salgada, a gente tem bastante utilização da baunilha também. Não tanto quanto a cozinha, a confeitaria, porque tem alguns sabores, né, que já remetem diretamente a um paladar. Por exemplo, a baunilha é um deles. Ela não é doce, mas automaticamente ela remete ao adocicado, né? Então, a gente costuma usar ela, como a gente diz dentro da cozinha, a gente tem as combinações, a gente pode fazer harmonizações que se combinam do seu paladar ou que se contrastam também, né? E aquelas que se combinam, como a baunilha, ela, apesar de não ter um açúcar próprio, mas por ela remeter a esse paladar mais doce, a gente costuma combinar com elementos de natureza mais adocicada também, né? Como é o caso, por exemplo, do camarão. Então, o caso da truta, também a gente costuma bastante usar a manteiga de baunilha, né, para fazer uma truta ou uma manteiga de baunilha para preparar um camarão, é uma combinação maravilhosa. Ou então, ainda dentro de um purê, por exemplo, um purê de mandioquinha, que também tem uma natureza adocicada, tá? Então, a gente pode colocar um pouquinho de baunilha dentro do purê e vai ressaltar esse sabor e vai ter algo que as pessoas vão ficar buscando, né, aquele sabor, poxa, mas porque elas não esperam aquilo. Então, também é uma surpresa agradável dentro da cozinha salgada. Mas, como eu disse, sempre buscando elementos que combinam e que não vão matar o sabor sutil que ela tem, né? Então, eu não poderia, por exemplo, combinar a baunilha com uma carne vermelha gordurosa, por exemplo. O sabor dela ia ser diminuído. Então, né, eu estaria desperdiçando um ingrediente tão nobre, né? Como é que você define o sabor da baunilha? Como que ele é doce? Como é que é a classificação? Interessante, né? É uma boa pergunta, viu? É um sabor realmente que eu colocar, não sei. Eu vou falar a verdade que eu acho que eu nunca peguei a fava de baunilha, um pouquinho do pó dela puro e coloquei na boca, né? Eu precisaria realmente fazer uma análise assim sensorial para poder realmente definir, porque se a gente fala da memória de paladar é o doce, né? Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Ela deve puxar um pouco mais para o amargo, inclusive, quando pura, né, Ângelo? Acho que o Ela é Ângelo amarga, pode falar melhor. ela é amarga e picante. Se você pegar a polpa e puser na boca, ela não vai ter o gosto da baunilha. Ela vai ser muito forte. Ela vai ser não amarga, mas ela é picante e
forte, ok? A baunilha ela é classificada como vinho. Ela lembra um pouco de fruta, ela tem dentro da confeitaria, ok? Então, quando a gente vai classificar a baunilha, a gente classifica a baunilha primeiro pelo tamanho e pelo peso. Então, nós temos 3 classificações da baunilha. Eu coloco A, B, C. Eu coloco 1, 2, 3. A Premium, que ela mede, se eu não me engano, eu posso até ver, 12 centímetros. Aí você tem a classe menor, que é a classe 2, que, se eu não me engano, são até 10 centímetros. E abaixo de 10 centímetros é a classe 3. Abaixo disso, a gente utiliza para fazer o extrato de baunilha. Como eu falei, esse é o extrato da baunilha, não é a essência de baunilha, que é química, ok? A gente é classificada dessa maneira. E os aromas lembram um pouco de chocolate, lembram um pouco ameixa. João, Eliane e Fred, é mais ou menos, e pessoal, é mais ou menos assim, terroir, depende de onde é plantada. Madagascar tem um sabor, do Tahiti já é classificado como uma outra baunilha, é a baunilha tahitiense, que é uma vertente da vanilha polifolia. Aí nós temos no México, que é a pompona, e aqui no Brasil a gente tem a do Cerrado. Muitas delas é mais aproveitado pelo perfume, é usado em perfumaria. Outras têm sabor e perfume, é usado na confeitaria, dentro da gastronomia, dentro da cozinha. E outros que é usado, assim, menor de 7 centímetros, é usado para se fazer a essência de baunilha, que é para a gente utilizar em confeitaria e etc. Então, por exemplo, a gente pegando uma fava na mão, a gente não tem como identificar qual é a melhor ou qual não é. Ou, por exemplo, tem várias, qual que a gente vai comprar, como que a gente escolhe? Na realidade, assim, né? Pela pesquisa que eu vi, assim, todo mundo fala em baunilha bourbon. Primeiro, não existe baunilha bourbon. É o método bourbon. O método bourbon é imerso em água quente, seca, no sol 2 horas por dia, fechado em caixa, ela é posta para suar, onde vem a fermentação. E a do Tahiti é outro tipo, né? A tahitiense, a baunilha que vem do Tahiti é outro perfume delicioso. Eu não lembro agora o nome do método que eles utilizam, mas é bourbon também. A maioria dos plantadores, a baunilha é meio extrativismo, né? Ela não é plantada. Recentemente, depois do furacão que teve, se não me engano, em 90, em Madagascar, passou um furacão e destruiu a maioria das plantações. Aí começou a ter uma experiência feita em ambiente modificado, estufa, onde a gente regula umidade, iluminação e nutrição para ela, né? Comidinha para a plantinha. Depois disso é que foi feito essa experiência em estufa, na qual eu estou fazendo, estou começando a colher, né? Mas isso já fazem 3, 4 anos. Onde tem um ditado, Eliane, pessoal, que diz assim: quem planta tâmara não come tâmara. Eu morro de medo. Ainda bem que eu já comi na baunilha. Né? Ainda bem que eu já comi. Mas, assim, uma baunilha hoje demora uns 4 anos para poder dar a flor, né? E você começar a colher. Ela tem uma vida útil também. Ela tem uma vida útil de 9 anos. Ela começa a dar flor, conta 9 anos, ela começa a cair. Uma pirâmide, né? Começa a cair a produção. Aí você, logicamente, uma questão você começa a plantar antes dela cair. Quando ela começa a cair, já tem outra produzindo, né? Mas ela lembra muito o aroma, como eu te falei. Eu costumo classificar a baunilha como vinho, sabe? O pessoal os enólogos, né? Que é um aroma de ameixa, um aroma de chocolate, um aroma de café. Tem muito aroma de café que lembra o café. O método que é utilizado, se é utilizado para secagem em estufa, então é um pouco defumado, e aí vai. E assim classifica a baunilha. É interessante. Frederico, chefe Frederico, Boa. agora a gente queria saber um pouquinho da parte da aplicação na sorveteria. Que legal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Prazer estar com vocês.
E o João vai até reclamar, né, que se o Ângelo usa muito, por que a gente deve usar mais ainda na gelateria, pessoal? O nosso produto ele é servido a menos 12 graus Celsius, né? Então, o que acontece? Abaixo de zero, normalmente os alimentos naturais, eles perdem a cor e perdem o sabor. Então, se o Ângelo usa aí uma fava por 1 quilo de produto, para que a gente tenha realmente um bom produto, um bom gelato de baunilha, nós temos que usar mais do que isso. E aí é o gosto do chefe, 1,5, 2 favas para cada quilo, depende muito realmente como é que você vai conseguir vender esse produto. Mas a gente tem aplicações interessantes, por exemplo, um verdadeiro gelato de chocolate, ele precisa da baunilha. A baunilha realça o sabor do chocolate, então ela faz aquele... É um quê a mais que o sorvete de chocolate de um determinado chefe. Por que vende muito? Pode estar na certeza que ele usa esse truque. A dica que o João colocou de colocar no açúcar é fantástico, porque o açúcar pega o gosto, né? Você colocar aquelas favas que você ia jogar fora, você pode colocar no seu açúcar seco e ele vai passando o gosto para o açúcar. Os fanáticos de baunilha que eu conheço, quanto mais baunilha, melhor. Eles não estão preocupados com o preço, até a hora que você manda a conta. E aí o pessoal fala, puxa, mas num sorvete de baunilha do fulano de tal, bom, isso é que o Ângelo falou com muita propriedade, né? Nós estamos utilizando aromas artificiais ou eu realmente vou fazer com a baunilha fava? E aí que o custo aumenta muito na gelateria, porque talvez você tenha que colocar 3 favas e meia por quilo para que ele realmente exploda no paladar da pessoa, porque uma coisa é a comida na temperatura ambiente, né? Ou comida fria, tipo japonesa, ou peixe crus, né, que estão em temperatura ambiente, ou comida quente, que aí o sabor realça mais, né? E a gente também precisa de um pouco de cozinha. Eu não consigo extrair, eu não posso jogar simplesmente a baunilha no gelato. Eu tenho que fazer um aquecimento, eu tenho que aquecer na minha massa de gelato antes dele ir para a produtora. Eu tenho que dar esse tratamento como um cozinheiro. Eu tenho que aquecer, eu tenho que fazer a infusão. Algumas técnicas, dependendo do que o chefe deseja ou o seu cliente deseja, a gente tem que deixar descansar por 2, 4 horas, até 12 horas essa infusão, porque realmente aí ela vai pegar tudo, né? Todo o sabor que tem, inclusive naquela que a gente chama baca, né? Que é aquele cabinho que você corta ela no meio, puxa por dentro as sementinhas, mas você faz a infusão também com aquela fava e depois você não pode colocar aquilo na máquina de sorvete, não pode danificar a sua máquina. Mas tudo isso enriquece o paladar da baunilha no teu gelato. Alguns chefes que eu conheço combinam muito bem, que o Ângelo falou com propriedade, nos sabores café, nos sabores de chocolate. E recentemente eu fiz para um cliente meu, ficou espetacular, é a combinação da baunilha com uma coisa que o meu amigo Ângelo gosta muito, que é Johnny Walker Black, fazendo um gelato de baunilha com uísque. Fica sensacional, um espetáculo. Porque, como o João falou, ela tem um gosto adocicado e o uísque amargo. Ficou realmente muito bom esse gelato. E a gente, especializado em gelatos diferentes, né? A gente faz para qualquer cliente, para qualquer gosto. Só depende do preço, né? Tem coisas que não tem jeito, tem que cobrar mesmo, porque não tem como, senão não aparece o gosto. O gelato é meio complicado para que a pessoa possa perceber o produto, entendeu? Que legal.
Bom, acho que a gente vai ter que fazer uma outra vez, uma outra lá, só sobre sorvetes e gelatos, porque eu estou vendo que dá para fazer com bebida alcoólica. Eu já sei que tem Certeza. sorvete de queijo, que eu já provei que é uma delícia. Bacana. A gente vai ter que conversar mais um outro dia sobre isso. Vai Então, ser um prazer. Então, tá bom. Agradeço vocês todos e, pessoal, aguardem que a gente vai ter várias novidades com lives, com assuntos bem interessantes para mostrar. E se vocês quiserem também mandar palpites ou sugestões dos temas, também serão todos Maravilha. Obrigada, pessoal. Tchau. Valeu. Obrigado, Tchau, uma tchau. boa Boa noite, noite. gente. Valeu, valeu.